Aula 2. Bem-vindo à aula 2. E eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta aos senhores que já participaram da aula 1, né? Qual é o elemento que o psicanalista vai usar numa consulta, numa relação com o paciente? Deixa eu aqui colocar mais palha nesse fogo. Tem um psiquiatra, tem um neurologista, tem um psicólogo e tem um psicanalista. Psiquiatra, neurologista, psicólogo e psicanalista. Tem um paciente. O que é que o neurologista vai fazer? O que é que o psicólogo vai fazer? O que é que o psicanalista vai fazer e o psiquiatra vai fazer? Quem pode falar aí? Está aberto para que você possa falar sobre isso. O neurologista ele vai tratar das doenças do cérebro. Por favor, não vi. Pode dizer. Está dando interferência aí. Pode repetir, por gentileza? Dê o nome, diga o nome e repita. Acredito que o neurologista ele vai tratar das doenças do cérebro. Perfeito. E o psiquiatra? Quem sabe pode dizer. O psiquiatra, ele vai tratar da questão da medicação, né? Qual seria a medicação que vai ser utilizada? O tratamento químico, talvez. Mas que tipo de doença ele vai tratar? A gente está aqui para aprender, né, gente? A gente vai aprender isso aí. Vamos sair do chão para aprender isso aí. Meu nome é Renato. Eu vou falar com base na origem da palavra. Psique, alma, né? Então ele vai cuidar da doença da alma. Psiquiatra, né? Está dizendo, né? É justamente isso. Ele vai tratar, acompanhar, diagnosticar transtornos mentais, emocionais e comportamentais. E o psicólogo? Vamos lá. Temos algumas dificuldades aqui, vamos avançar. Então, nós temos 4 profissionais que circulam por aí, que vai atender a população nas questões dos transtornos e das doenças cerebrais, correto? Dos transtornos e das doenças cerebrais. Nós temos 4 profissionais. Vocês estão fazendo um curso de psicanálise. O que é que vocês vão fazer como psicanalista? É isso que eu quero chegar. Qual é a sua atribuição? Qual é o seu viés? Qual é o seu olhar? O seu olhar para quê? É para quê e para quem? Para que órgão é? Então, lógico que o irmão falou aí que o neurologista vai cuidar das doenças dos cérebros. E quais são essas doenças do cérebro? AVCs, tumor, afasia, Parkinson, Alzheimer. Essas doenças são doenças, eu falei na última aula, são doenças. Doenças, ela tem começo, meio e fim. Doença você consegue detectar através de exames. Eu estou com problema do coração. Então, através do exame cardiológico, o médico vai saber que eu tenho doença no coração. Eu estou com problema no rins. O neurologista vai saber, através de exames, de imagens e de outros exames, que eu tenho doença no rins, ou através de outro tipo de exames. No cérebro, você vai... Se for doenças são distúrbio, doenças são coisas que você percebe através de exames, de neuroimagem, de raio-x, de vários tipos de exames através de imagem. Então, esse neurologista, ele pode usar a medicação e usar também as cirurgias.
Eu falei até na última aula que o presidente Lula teve um problema e ele ficou no... O neurologista cuidou dele. Observe, quem cuidou dele não foi o psiquiatra, foi o neurologista. Correto? Correto? Quem cuidou dele não foi um psiquiatra, não foi um psicólogo, foi um neurologista, porque ali é uma intervenção cirúrgica. Foi detectado onde é que estava o distúrbio, onde é que estava o problema. A doença estava ali. Então, na última aula, eu mostrei a vocês um cérebro. Mostrei um cérebro a vocês. Vocês perceberam, viram um cérebro. Um cérebro. Se fosse aula só de psicanálise, não precisava mostrar um cérebro a vocês. Eu mostrei que esse cérebro, como esse cérebro se formou, quem não assistiu à última aula, vai lá e vê a última aula, como esse cérebro se formou, e esse cérebro ele tem 5 lobos. Alguma literatura mostra que o cérebro tem 4 lobos, mas atualmente são 5 lobos. E nós falamos aqui que é o lado frontal, aqui, ó, lobo frontal, o cérebro divide em 2, né? Hemisfério sul e norte, 2 hemisférios, 2. Em 2. Então, frontal, que é responsável pela parte cognitiva. Estou resumindo aqui, certo? Parte cognitiva. E a parte responsável por toda a parte cognitiva, pensamento, cognitiva, atenção, tudo está aqui. Né? Depois eu vou falar sobre outras coisas. E a parte do meio aqui é parental. Ele é responsável pelo cheiro, pelos sentidos. E a parte occipital, que é a parte de trás, responsável pelo olhar, pela vista, por tudo aquilo que a gente vê. Né? E nós temos ainda, lá atrás, um buraquinho que a gente tem aqui entre a coluna e no final da cabeça aqui, do crânio, você tem aí o pequeno cérebro, que é o cerebelo. E os 2 lobos, e tem um lobo que é responsável pelo ouvido. Né? Então, aí o 5º lobo seria a ínsula, que seria responsável pelas emoções. Ok? Agora vamos à parte mais densa dessa aula. Então, o psicólogo, ele vai trabalhar, o psiquiatra, ele vai trabalhar com a mesma coisa que trabalha o psicólogo, só que ele vai trabalhar com medicamento. Ele vai trabalhar com as emoções, ele vai trabalhar com o sistema nervoso central, mas vai trabalhar com medicamento. E vai trabalhar também com os traumas também. Mas ele vai trabalhar com medicamento. Ele vai olhar como funciona o seu cérebro também. Mais com medicamento. E o psicólogo, ele vai trabalhar com comportamentos. Ele vai trabalhar também com alguns transtornos também, com as emoções, mas ele vai usar outros métodos, não vai usar medicamento. O psicólogo não pode usar medicamento. E o psicanalista, ele vai trabalhar com o inconsciente. Ele vai trabalhar com o inconsciente. Ele vai trabalhar com o consciente e também com o consciente. Ele vai trabalhar com o aparelho psíquico. Toda essa rodeio aqui é para falar exatamente disso, do aparelho psíquico. Então, nós temos o cérebro, que é um aparelho, que é um órgão que nós estamos vendo, que nós estamos pegando, né? E, em seguida, a gente vai trabalhar agora com o aparelho psíquico. Que danado é isso, o aparelho psíquico? Que Freud idealizou. O aparelho psíquico, ele é composto de três formações: o id, o ego e o superego. Então, quem falar que nós temos pré-consciente, inconsciente, pré-consciente, está errado. Só existe consciente e consciente. Não existe subconsciente. Muita gente tem usado a palavra subconsciente. Você vai encontrar na literatura, mas está errado. Está errado. Errado. É inconsciente ou consciente. Inconsciente. Então, o nosso cérebro ele é capaz de acumular 11 milhões de informações por segundo. Seria 11 milhões de bits. Bits é a unidade do celular. Cada celular desse aqui deve ter, um computador celular, deve ter 13 ou 14 bits. Esses computadores comuns, 13 ou 14 bits. A gente tem 11 milhões de bits. Informação no cérebro. Então, fica tudo
no cérebro. Só que você não lembra. Por que você não lembra? Porque vai para o inconsciente. Vai para o inconsciente. Então, muitas coisas que você lembra, de repente, está lá no inconsciente. Vai surgir um gatilho e, de repente, aquela lembrança vem e você não sabe por quê. Então, como é que surgem essas doenças psíquicas? Nós falamos de doenças neurológicas. Doenças que é formada pelo cérebro. Agora vamos falar de doenças psíquicas. A palavra certa não é doenças. Por exemplo, não existe doenças mentais. Não existem saúde mental. Saúde mental é balela, é cultural. A mente não adoece, porque a mente é um aparelho. A mente não é um órgão. A mente não é um órgão. Quem é o órgão é o cérebro. Depois a gente pode discutir isso mais profundamente, eu colocando aqui alguns cientistas que até dizem que a mente já foi focalizada no cérebro, em certa parte do cérebro, mas eu não vou confundir vocês agora, não. A gente está ainda no beabá, A, B, C, D, E, da psicanálise, da psicologia e da neurociência. Então, eu não vou avançar com isso, não. Então, é preciso que os senhores saibam que o aparelho psíquico é id, ego e superego. Então, o id são tudo aquilo que chega à nossa cabeça, o volume de coisa que chega à nossa cabeça, dos desejos que chegam à nossa cabeça, das pulsões que chegam até a gente. Então, você está aqui, de repente, você diz assim, mas rapaz, deu vontade de comprar um livro agora, eu vou comprar um livro de psicanálise, eu vou ser psicanalista. Houve um gatilho, porque nós estamos conversando, houve esse gatilho. Então, de onde vem esse desejo? E quem é que vai gerenciar esse desejo de você ser ou não psicanalista? De comprar um livro ou não comprar um livro? Né? De você comprar um livro ou não comprar um livro? Vai surgir de onde esse desejo? Do id, que é o desconhecido. Então, quem vai controlar esse id é o ego. O ego é você. É o self, você. É você que está gerenciando aquilo. Então, vamos imaginar que existisse só o ego e o id. Os desejos, não vamos chamar o id de desejo, né? No id está o desejo. O id não é o desejo. No id está o desejo, ok? A gente não pode chamar o id de desejo. Está o desejo, como o irmão falou aqui, que eu vou pela palavra, que a psique é a alma. A psique não é a alma. A psique não é a alma, tá? A gente vai chegar mais isso aí. A alma está na psique, mas a psique não é a alma. A alma está na psique. A psique é algo muito maior do que a alma. Está contido alma, espírito, está tudo aí nela. Ok? Então, vamos lá. Então, esse id surge o desejo. O ego vai controlar isso. Imagina se fosse id e o ego. Eu desejo e faço. Eu desejo e faço. Eu quero me casar, me separar, eu me caso, me separo, e aí? E aí? Eu faço o que eu quero e aí vou atropelando todo mundo. Então, o Freud, ele idealizou, ele criou o aparelho psíquico. O aparelho psíquico não é uma coisa que eu pego, é algo subjetivo, como a mente é subjetiva. A mente é subjetiva. A mente é subjetiva. A mente não é um órgão. Por isso que ela não adoece. Eu não posso dizer que o aparelho psíquico adoeceu. Eu não posso dizer que a mente adoeceu. A mente não adoece. Como a alma não adoece. A alma não adoece. Ok? Há um transtorno, é diferente. Diferente de doença. Transtorno é algo passageiro. Eu cheguei na esquina, a rua estava alagada, causou um transtorno muito grande, mas aquele alagamento vai acabar, vai sair e já eu volto à normalidade. Transtorno é algo que passa. Doença é uma coisa que tem que ser curada. Doença tem que ter intervenção cirúrgica medicamentosa. Transtorno não. Transtorno vai ser outra atribuição, outro elemento, outro instrumento que nós vamos usar para isso. Ok? Então, aí tem o id e tem o ego. Aí Freud botou o superego. E o que é o superego?
Por favor, não vamos esquecer dessa aula de hoje. O id surge do nada, vem de algum lugar desconhecido. O id é o desconhecido, que impulsiona nossos desejos, nossas vontades e os nossos pensamentos. Então, esse id é incontrolável, ele vem como um fogo de ladeira abaixo, ladeira acima, ele vem como água de ladeira abaixo, ele vem atropelando tudo. O id, ele quer, que eu dei o nome de boi. Eu falei que ele simboliza o boi com fome. Entra de shopping adentro, de loja adentro, quer comer e vai em frente. Então, quem pode frear esse desejo? O ego. Mas o ego, se o ego que também quiser. Se o ego estiver apaixonado pela comida, desejando, vai comer. Porque nós somos o único que comemos sem vontade, né? Exemplo, o animal, ele só come quando tem vontade. Você dá comida ao seu cachorro, ele não quer comer. Só tem vontade de comer. Mas nós comemos toda hora. Se chegar alguém com bolo, com doce, para a gente vai comer, mesmo sem desejo. Aí, nesse caso, não foi o id que tá funcionando, é o ego, né? É o ego. Você decidiu comer mesmo sem fome. Ok? Então, Freud fez o id, o ego, o superego. O superego é tudo aquilo que é contrário, é um sensor. O superego é um sensor. Um sensor, que vai dizer que você pode e que não pode. Então, segundo as teorias, o superego seria a igreja, o pastor é um superego. Não pode, não faço isso não, isso é pecado, não sei o quê. O pastor faz parte do superego. Não dele, né? Dos outros, né? Dos outros. Então, a igreja, a polícia, a justiça, o vizinho, o irmão, a mulher, aquele que vai dizer assim, rapaz, eu vou comprar uma casa, a casa está um preço bom danado. Aí você gostou da casa, desejou comprar a casa e sua mulher falou assim, rapaz, não compre não. Você vai gastar todo o seu dinheiro aí com esse dinheiro, investe em outra coisa. Ou seja, o superego vem para tentar botar ordem no negócio. Então, e daí, amigos, surgem os traumas. Os traumas surgem daí. Os traumas surgem com a interferência do superego. Então, os traumas surgem desse momento aí. Os traumas vão surgir. Exemplo, tem gente que vem aqui no consultório e fala assim, eu tenho um trauma, porque quando era pequeno, eu levei uma queda. Isso não é trauma, não. Trauma a gente não lembra. A gente tem o sintoma, mas não a lembrança. Por exemplo, eu tenho um sintoma de coçar a cabeça. O tempo inteiro. Eu fico coçando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu fico piscando o olho o tempo inteiro. Eu fico fazendo assim o tempo inteiro. Com o braço. Né? Então, isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Esse sintoma ele tem origem. Que a psicanálise vai descobrir que origem é essa. A psicologia não vai descobrir, hein, gente? Não vai descobrir, mas a psicanálise vai. A psicanálise vai no inconsciente. A psicologia não trabalha com o inconsciente. Quem trabalha com o consciente é exatamente a psicanálise. Então, vamos lá. Vamos lá. O psicanalista e a psicanálise, ela trabalha, não trabalha com diagnóstico. E nós vamos aqui nessa aula, não nessa aula de hoje, falar sobre diagnóstico. Porque eu lancei um livro, recentemente, está lançando um livro, que eu falo sobre diagnósticos. Porque diagnóstico é a coisa mais complexa que existe na face da Terra. Diagnóstico é um palavrão para o paciente e um palavrão para o médico. Porque às vezes você vai para o médico diz que você tem uma coisa, vai para outro, diz que tem outra coisa, e termina, não sabe o que é. Né? Chegou aqui no meu consultório uma pessoa que perdeu a fala. Ele veio de Petrolina para cá. Aqui em Recife, ele veio horas e horas para cá, porque ele perdeu a fala. Então, eu pensava que tinha uma afasia psíquica. E quando chegou aqui, ele mostrou ressonância craniana dele, que mostrou. E não acusava nada. Eu falei para ele, volta para o neurologista, pede para ele fazer um novo exame, uma nova ressonância craniana. E tinha um tumor. Mas, a princípio, esse homem, vamos lá, gente, para você entender, esse homem, ele passou quase um ano indo de médico em médico. Ele começou a perder a fala,
e foi para o otorrino, e foi para o psiquiatra, e foi para o neurologista, e foi para todo o clínico geral, e todo mundo dando remédio a ele. E ninguém sabia qual era a doença dele, dando remédio. Como é que você não sabe qual é a doença e dá o remédio? E nós descobrimos que ele tinha um tumor no cérebro, que até então, naquele exame, não foi constatado, e depois foi constatado. Então, o psicanalista, ele vai trabalhar com 3 tipos de pessoas. Essas 3 tipos de pessoas estão entre nós aqui, entre vocês que estão aí. Vocês estão aí. Estão em 3 tipos de pessoas. Quem são essas 3 tipos de pessoas? São os neuróticos, psicóticos, perversos ou neurótico, psicótico, perverso. Aí você vai dizer assim: não, eu não sou perverso. Eu não sou psicótico. Você pode dizer que não é nenhuma dessas coisas. Aí eu não sou psicótico, eu não sou perverso, né? Porque o perverso é um psicopata, né? É psicopata. Bom, se você não é neurótico, você é psicótico. Se você não é psicótico, é perverso. Então, todos nós temos um traço a mais ou a menos disso aí. Todos nós temos esses 3 traços, que nós vamos falar mais adiante sobre 5 tipos de caráter. Mas, por enquanto, para nós entender um pouco, que o psicanalista não trabalha com diagnóstico. Não trabalha com diagnóstico. Ele vai ver primeiro a pessoa, que perfil a pessoa tem. Que perfil a pessoa tem. Então, o que nós falamos aqui é que essas pessoas que nós vamos trabalhar, ela tem 3 tipos, 3 perfis: perverso, psicótico e neurótico. Vamos falar do neurótico. Quem é neurótico? Quem é o neurótico? Neurótico é a maioria das pessoas. Se você entrar numa farmácia e ver pessoas comprando remédio lá, é neurótico. O neurótico, ele tem comportamentos, que eu vou dizer agora, que talvez seja o seu comportamento. O neurótico, ele tem manias. Você que é pastor ou que é estudante de aula presencial, vê gente brigando por cadeira, para sentar sempre no mesmo lugar. Quem senta sempre no mesmo lugar é neurótico. O neurótico tem uma mania de sentar no mesmo lugar, tem o barbeiro preferido, a manicure preferida, a padaria preferida, anda sempre na mesma rua, faz sempre as mesmas coisas, deita no mesmo lado da cama, tem os mesmos amigos. Esse é neurótico. Ah, eu sou neurótico, sou doente? Não. Vai depender do grau das suas neuroses. E como surgiu essas neuroses? Ainda bem depois, senão você vai ficar aí meio perturbado. Então, o neurótico é todo aquele que tem rotina. Faz sempre as mesmas coisas. Tem as mesmas manias. E dessas neuroses pode surgir vários transtornos. Dessas neuroses pode surgir vários transtornos. Dessas neuroses pode surgir vários transtornos. Então, esse neurótico é a maioria das pessoas. Neurótico tem a mania de sentar no mesmo lugar, de comprar no mesmo lugar, de almoçar no mesmo lugar, de ir sempre nos mesmos restaurantes. Ele tem uma rotina, ele tem um padrão, ele tem um ritual. Ou seja, a igreja e a escola são neuróticas. A igreja e a escola, porque tem padrões. Policiais são neuróticos, eles têm o mesmo cerimonial. Sentido? Deita, levanta, senta, todo dia. Então, a igreja, ela produz a neurose. A escola produz neuroses, porque tem o mesmo cerimonial, o mesmo ritmo. Se você observar, Tipo a rotina, né, professor? se você observar, Jesus disse o seguinte: Jesus disse: olha,
não repita sempre. Ele sempre diz nas suas pregações que você não repetisse a mesma coisa. Então, ele foi contra os padrões, contra certos padrões, porque os padrões fazem a pessoa ficar neurose. Ele falou, porque as pessoas têm mania de orar no monte. Ele disse, olha, vai ter um momento que você não vai orar mais no monte, em outro lugar. Pode ser em qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar. Então, ele quebrou esse padrão de neurose, Jesus. Ok? Então, sobre o neurótico, tem alguma pergunta para eu partir para outra? É como se fosse uma rotina, né, professor? É rotina. O neurótico senta no mesmo lugar. E o neurótico pode surgir o quê? Que o senhor comentou, professor? Pode surgir várias doenças, entre eles o transtorno obsessivo compulsivo, veio da neurose. O transtorno, o toque, né? O toque vem do neurótico. Tem muitas doenças das neuroses, que nós não vamos falar agora não, certo? Eu quero que você conheça primeiro o perfil. O psicanalista vai trabalhar com 3 elementos. O psicanalista trabalha com 3 elementos. Ele vai trabalhar com o psicótico, vai trabalhar com o perverso, psicopata, e vai trabalhar com o neurótico. Então, o neurótico, você vai saber que é aquele cara que vai ser sempre repetitivo. Você, como psicanalista, o cara vai sentar no seu divã, vou mostrar aqui um pouco o divã, aqui, ó. Ok? Então, ele vai sentar no seu divã, e ele vai repetir as mesmas coisas. Ô, Manuel, o que é que está acontecendo com você? Ele vai dizer, mamãe, papai e titio. Aí, no outro dia, você, rapaz, o que aconteceu com você? Mamãe, papai e titio. Mas o que houve? Mamãe, papai e titio. Ele não muda o discurso. Para o neurótico, as causas são sempre as mesmas. Para o neurótico, o culpado sempre é o outro, nunca é ele. O neurótico foi Deus que não quis. O neurótico atribui o seu fracasso ao outro. Por quê? Porque ele não tem esse autoconhecimento. É isso que nós vamos ter, o autoconhecimento. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente entende Deus melhor, a gente se entende melhor e a gente passa a ser mais leve através do autoconhecimento. Ok? Vamos lá. Então, os neurose, o neurótico, você entende qual é o perfil do neurótico. O perfil do esquizofrênico. O esquizofrênico é o mais ou menos doido, ou doido. Então, é o psicótico aqui. Nós vamos trabalhar com psicótico. O que é o psicótico? O psicótico é aquele que vive no mundo da lua. É aquele que está sempre delirando. O psicótico é aquele que perde o vínculo com a realidade. O psicótico está sempre fantasiando. Você tem pessoas que você conhece que estão sempre fantasiando. Ele está sempre dizendo que vai ganhar na loteria. Ele está sempre dizendo que vai fazer alguma coisa, coisas impossíveis. Então, o psicótico, ele está sempre... Ele perde a relação com a realidade. Ele perde a relação com a realidade. Ele está no mundo da fantasia. Ele não está com o pé no chão. Você conhece muita gente que você fala assim, fulano, bota os pés no chão. Bota os pés no chão. Talvez seja a sua esposa, seja seu filho, seja você mesmo, que não tem os pés no chão. Então, esse é o psicótico. E esse psicótico ele vai ter outras doenças. Observe que o neurótico vai ter um tipo de transtorno. E esse neurótico, e esse esquizofrênico, e esse psicótico, me perdoe, esse psicótico, ele vai ter também algumas doenças. Alguns transtornos. Entre esse, a esquizofrenia. Então, o psicótico ele tem mais tendência a ficar louco do que o neurótico. Neurótico não é doido, gente. Neurótico não é doido.
Neurótico não é doido. Mesmo que ele tenha 1000 manias de fazer assim, de se coçar assim, ele não é doido. O doido é aquele que perde o vínculo total com a realidade. Que perde o vínculo total. Esse psicótico, ele não perdeu o vínculo total com a realidade. Ele vai e vem. Ele está entre o limítrofo, entre chão e cima, chão e cima, chão e cima. Ok? Então, o psicótico é a pessoa que perde o vínculo temporário com a realidade. Ok? Quem quer perguntar sobre isso? A pessoa que vive contando vantagem de tudo, exemplo, é um pobre, mas diz, eu tenho uma Ferrari. Mora num barraco, mas diz, eu tenho uma mansão. Não tem nenhuma casa, mas diz, eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma casa de campo, eu tenho uma casa ali. Essa pessoa pode ser considerada como Psicótico. Isso pode ser considerada? Se ele acredita nisso, sim, né? Agora, se ele conta como vantagem, é outra coisa. Aí vamos chegar lá sobre isso aí. Se ele conta acreditando que realmente tem, né? Porque tem um cara que mente muito, né? Ele mente até para ele mesmo, que também é um transtorno. É um tipo de transtorno. Então, esse cara que conta muita vantagem, que muita goga, ele é um psicótico, sim. Ele não é um neurótico, é um psicótico. Agora, vamos lá. Não. Obrigado. Professor, por gentileza, o senhor poderia, por favor, repetir as características do psicótico, por favor? Só as características. Certo. O psicótico é aquele que perde o vínculo com a realidade. Ele perde o vínculo com a realidade. O psicótico, ele está sempre fantasiando. Ele está sempre fantasiando. Então, diferente do neurótico, o neurótico está com o pé no chão. O psicótico, ele tá transitando entre o céu e o inferno, vamos dizer assim, entre a terra e as nuvens. Ele está transitando aí. O psicótico, ele faz programação que não existe, exemplo. Ele chega para você e diz que vai ser general da polícia. A polícia não tem general, é coronel. Então, mais ou menos isso aí. Depois eu vou detalhar isso de forma mais científica. Esse momento inicial é para você entender a diferença do neurótico, psicótico e perverso, ou psicopata. Ok? Então, o psicótico vai sempre perder a relação com a realidade. Você nunca deve acreditar no psicótico. Vou dar um exemplo aí. Você está no shopping, de repente soou o alarme de incêndio. O neurótico vai sair correndo. O neurótico vai sair correndo, atropelando o outro. O psicótico, ele senta e diz assim, vou esperar pelo bombeiro. Terceiro item, terceira característica, perfil daquilo que a psicanálise vai trabalhar. O perverso, o psicopata. Todos nós, principalmente os pastores, ele tem esse perfil de perverso. O que é o perverso? O que é o psicopata? Aquele que quer controlar, que quer impor sua vontade, que quer chefiar. Só que isso aqui não é... Eu não estou falando eu não estou falando aqui, eu estou falando de característica, de perfil. Eu não estou falando de doenças ainda, de transtorno ainda. Eu não estou dizendo aqui que você tem um transtorno antissocial. Eu não estou dizendo que você tem um transtorno antissocial e é um psicopata. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando de perfil. Veja bem, gente. Não estou ainda falando de transtorno. Estou falando de perfil. Perfil. Ok? Então, a psicanálise trabalha com esses três elementos. O neurótico, o psicótico e o perverso. Então, esse perverso é a pessoa controladora. Uma pessoa que se relaciona com o outro no sentido de buscar vantagem para ela.
ela não dá mole. Ela está sempre na liderança, mas com o sentido de não de fazer o bem coletivo, às vezes, mas individualmente. Todos nós temos um pouco disso. Todos nós. Então, nós falamos aqui de 3 perfis. Esses perfis, eles são ligados à psicanálise. Então, todo psicanalista vai trabalhar com esses perfis. Todos os psicanalistas irão trabalhar com esses perfis. Agora, vamos para os transtornos. Alguns transtornos, certo? Alguns transtornos. O psicótico, ele vai ter, como eu falei aqui, ele pode ter tendência à esquizofrenia. Porque o psicótico, ele é uma pessoa um pouco agitada. Você vai observar que todo psicótico, você vai dizer assim, esse cara é doido, esse cara é meio avexado, é meio aperreado, é meio não sei o quê, esse cara é meio ligeiro, né? Você vai dizer assim, esse cara é meio ligeiro, esse cara é meio apressado. Por que esse cara é meio ligeiro? Observe que quando estudamos a primeira aula, nós falamos que nós tínhamos neurônios e tinha neurotransmissores. Na primeira aula, você pode ver a primeira aula, para lá atrás de ver, nós falamos que a gente tinha 100 bilhões de neurônios. Alguns teóricos vão dizer que a gente tem 86,5 bilhões, mas no meu livro, esse livro aqui que vocês vão receber, todos os senhores irão receber esse livro aqui. A partir de amanhã, eu cedo esse livro para o pastor Alberto para dar para vocês. Está contido no curso. Esse livro é de minha autoria. Tá? Então, nesse livro que vocês vão receber, eu falo sobre isso aqui, tá? Eu falo sobre o aparelho psíquico, eu falo sobre os neurônios. Está aqui o livro. Vocês vão receber esse livro. A partir de amanhã estarão disponíveis para os senhores. E nesse livro eu falo sobre o aparelho psíquico, eu falo sobre os neurônios, e vocês poderão aprender mais devagar com esse livro. Falar em livro ainda, eu aconselho comprar esse livro aqui. É importante comprar. É importante comprar esse livro. Charles Brenner, né? Noções básicas de psicanálise. Esse livro é importante para as pessoas que querem entender um pouco de psicanálise. Tá? Então, vamos lá. Então, o psicótico, ele tem um nível de dopamina mais elevado do que aquele que não é psicótico. Então, todo psicótico, ele pode, de vez em quando, surtar, ficar agressivo, surtar, não dormir, porque ele tem um nível elevado de dopamina. Então, desse perfil aí surge o esquizofrênico. E quando é que nós percebemos que o outro é doido? O outro é doido não é porque saiu do padrão, não. Porque eu saí do padrão, eu sou doido, não. Vamos lá. 3 características que você vai observar agora que você pode dizer que o cara é doido, tá? Vamos aprender agora. 3 características que você pode dizer, fulano é doido. Tá doido. Só 3. Geralmente, o CID é a classificação internacional de doença. O CID, ou DSM, ele vai colocar 6, mas 3 já basta aqui já. Ele vai ter o esquizofrênico, ele vai ter alucinação. Ele vai ter alucinação. E o que é alucinação? Eu falei na última aula, estou repetindo aqui só para a gente entender um pouco mais. Ele vai ter alucinação. E o que é alucinação? Alucinação é quando você começa a ver coisa que não existe. Você já passou na rua já e viu uma pessoa falando com outra? Falando com outra, não tem ninguém. Aquilo é alucinação. Quando você passa na rua e tem um doido dessa rua, uma pessoa que mora na rua, ou os malucos que estão internados, que fala sozinho, aquilo é alucinação. E quais são os tipos de alucinação que nós temos?
Quer dizer, a pessoa está vendo alguém ali, né? Ninguém Tá vê, mas vendo? ele enxerga. Tá vendo? Tá vendo? Me permita dizer, isso acontece muito na igreja, dentro da igreja. A alucinação, você vê aquilo que não está vendo. Alucinação. Então, outro tipo de alucinação, sentir cheiro. Cheiro de cachaça, de maconha, cheiro de perfume, que ninguém sente, só você sente. Cheiro de rosa, de defunto. Ok? Então, você pode ter alucinação auditiva, visual e auditiva também. É você escutar a palavra sem ninguém falar. Eu vi, eu tenho certeza que eu vi, eu juro por Deus que eu vi, não viu nada. Alucinação. Agora, para os senhores pastores, nós vamos focar isso mais tarde. Qual a diferença da possessão diabólica, da unção e da alucinação? Vamos falar mais na frente, porque agora vocês vão ficar. Já aconteceu aqui no consultório casos de possessão diabólica. Mas como é que o pastor sabe? O médico não sabe? Imagina o pastor. Alucinação, possessão e influências diabólicas. Você vai encontrar casos assim no consultório ou na igreja. Então, essa alucinação ela pode ser ouvindo, vendo e cheirando. Cheiro que não existe, voz que não existe e vulto que não existe. Eu gostaria, anota aí, por favor, eu gostaria que você assistisse esse filme aí. Mente Brilhante. Mente Brilhante. Na próxima aula, eu queria que cada um dos senhores pudesse falar um pouco sobre esse filme. Mente Brilhante. É o dever da próxima aula. Mente Brilhante. Eu não sei se tem no YouTube ainda. Tinha no YouTube. Mas se você pode alugar, é R$20, R$10, aluga esses filmes. Mente Brilhante. É de um rapaz que foi estudar na universidade e lá ele teve os primeiros sintomas de esquizofrenia. Vamos lá. Como é que surge... Você vai encontrar isso na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Como é que surgem os primeiros sintomas de esquizofrenia? Então, eu falei que o esquizofrênico ele tem alucinação, ok? Alucinação. Então, a alucinação, ele tem o quê? Cheiro, ouvir e ver. Fora isso, ele vai ter paranoia. O que é paranoia? Perseguição. Estão perseguindo. Alguém vai me matar. Então, esse esquizofrênico ele vai ter o sintoma de alucinação e paranoia. Paranoia é mania de perseguição. Muito de nós temos paranoia. Esse chefe não gosta de mim. O irmão não foi com minha cara. Estão me perseguindo. Todo mundo tem. Agora, quando você tem uma coisa além do limite, aí é doença. Aí é transtorno. Doença não, transtorno. Então, a paranoia é mania de perseguição. Olha, a minha mulher está me traindo. Já ouviu essa conversa? Aí cheira a calça da mulher, cheira a calça, vai atrás dela, vê que ela está com outro. Isso é paranoia. Isso é paranoia. Você coloca a coisa na cabeça e acha que está acontecendo, é paranoia. Minha mulher está me traindo. Olha, ela está na igreja, mas está com outro. É paranoia. É paranoia. E remédio não resolve. Aí você, psicanalista, vai ter que tratar disso. Você trata disso. Então, o esquizofrênico doido, ele tem 3
sintomas. Primeiro sintoma, o primeiro, segundo, que eu falei agora. Você pode repetir, quem pode repetir aí os dois sintomas? Alucinação O que é que vem com a alucinação? Vem o quê? auditiva, visual e olfato. Muito bem. E o outro? Paranoia, mania de perseguição. Muito bem. O terceiro comportamento é delírio. Delírio. Rapaz, fulano está viajando na maionese. Você já disse já? Olha, fulano, ó. Vê o que fulano está dizendo. Cada barbaridade danada. Está viajando na maionese. Fulano está viajando na maionese. Está dizendo coisa que ninguém entende o que ele está dizendo. Ninguém está entendendo nada que ele está dizendo. Ele não está dizendo coisa com coisa, não. Fulano está doido. Pronto. Delírio. Quando você começa a delirar, começa a dizer coisas que não existem, junto com esses dois outros sintomas, você é esquizofrênico. Aí você me pergunta, o transtorno de esquizofrenia tem cura? Não. Não tem cura. Aí você tem que ter um grau da esquizofrenia. E você vai ter que ser tratado com medicamento e terapia. Tem um grau da esquizofrenia. Tem esquizofrenia que dá para conviver entre nós e tem outros que não dá. Que se torna agressivo. Agora, veja só. Existe uma diferença do esquizofrênico e psicopata, viu? Muita gente confunde psicopata com esquizofrênico. Tem nada a ver, hein, gente? Nada a ver, hein? Doido não mata, não pega arma para matar ninguém. Só se estiver numa crise muito grande. Ele confundir você com algo irreal, que você está perseguindo ele mata. Mas ele acha que você ele não mata por prazer. Por que o doido não mata por prazer? Porque ele perdeu o vínculo com... O que pode dizer? A realidade. Muito bem. Muito bem. Perdeu o vínculo com a realidade. Doido, ele rasga dinheiro. Rasga mesmo. Ele rasga dinheiro. E rasga dinheiro e corre atrás de avião para ver a placa. Gostei dessa aí. Ô, professor, Então, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, com a sua licença. Pois não. Eu quero analisar um personagem histórico, uma mulher. Pois não. Quando o senhor falou Você mesmo. de ouvir vozes, eu não sei porquê, me veio na mente ela assim, clara. É uma personagem histórica, Joana d'Arc, da França. Sim. Joana d'Arc, ela dizia que ouvia vozes, e era a voz de Deus na mente dela, falando com ela. Se a gente pudesse analisar Joana d'Arc, a gente diria que ela era o quê? Bom, mas a gente tem que ter as outras características, né? Não pode ser uma só, né? Tem que ser as três, né? Tem que ser as três. Entendi. Não pode ser uma só, não. Tem que ser os três sintomas juntos. Ela só tinha um sintoma. Obrigado. Tem que ter os três sintomas, certo? Vamos lá. Tem outro perfil do psicopata, né? Do psicopata, que nós falamos aqui agora. Então, esse psicopata, esse perverso, ele é uma pessoa que não vai... Aí estou falando dos transtornos, né? Transtorno antissocial. Veja só, eu disse os perfis e estou dizendo os transtornos, né? Eu falei do esquizofrênico, não foi? Do psicótico, e falei um item só, falei só um item. Tem outros itens, eu falei só um transtorno. Só falei um transtorno, viu? Só falei um transtorno do psicótico. Agora, vou falar dos transtornos do perverso, do psicopata. Transtorno antissocial da psicopatia. Então, esse transtorno aí é uma pessoa que vai ficar
ele vai ter, deixar de ter relação com o outro para ter relação com o objeto. Veja a diferença, gente. Ele vai deixar de ter relação com o outro para ter relação com o objeto. Ou seja, ele é seu amigo e faz uma amizade com você para querer seu dinheiro. Ele não vai gostar de você, ele vai gostar do seu dinheiro. Ele vai ter uma relação com a mulher, não porque ela é bela, mas pelo sapato dela que é bonito. Ele vai sempre ter um vínculo objetal, com objeto. Não Quem com a é esse? pessoa. Quem é esse? Psicopata, perverso. Obrigado. Psicopata. Isso, eu estou falando, veja só, eu estou falando do psicopata transtorno, né, gente? Não é de perfil mais, não, hein? Não estou falando de perfil mais, estou falando de transtorno, ok? Professor, Transtorno de aqui o senhor psicopatia. falou 3 características de uma pessoa doida, né? 3 características Sim. de uma pessoa doida. Primeiro é a alucinação. Sim, É isso? ali é esquizofrenia. Ali é esquizofrenia. Esquizofrênico, né? Agora eu estou Psicopata, falando né? do perverso. Eu estou falando do perverso agora. É outra categoria. É outra categoria. Do perverso. Ok? Então, esse perverso ou psicopata, eu estou falando agora dos transtornos que ele pode ter, que ele tem. Eu disse que todos nós temos tendência, temos algo dentro da gente que é perverso, que é mau. Mas que, para transformar isso na doença, vai depender do perfil da gente. Então, a psicanálise trabalha com 3 perfis: o neurótico, o perverso e o psicótico. Então, agora vamos falar dos transtornos do perverso, dos transtornos da psicopatia. Aí é um transtorno já. É algo que está além do perfil dele. Está acima do perfil dele. Correto? É só um adendo só. Eu queria botar um pouco a questão da esquizofrenia. Um dado importante, para depois eu falar do perverso, é que a esquizofrenia ela se manifesta aos 15 anos de idade, gente. Aos 15 anos de idade. 15 anos de idade. Dos 15 anos, ela vai até os 17, dá ré, e volta aos 28 anos de idade. Então, só tem 2 momentos que a esquizofrenia ela aparece. Aparece temporariamente nessa idade, de 15 anos, 14, e aos 28 ela vem para ficar. Vem para lascar o cara. Ok? Então, o psicopata agora, né? O transtorno de psicopatia. Então, esse transtorno de psicopatia, ele é a pessoa que vai ser realmente perversa na vida do outro. Vai controlar o outro, controlar o outro, não porque ele gosta do outro, porque ele quer o que o outro tem. Fazer inferno com o outro, tirar o dinheiro do outro, tirar a mulher do outro, não porque ama a mulher do outro, mas que ele quer a mulher do outro para fazer maldade mesmo, e ele é capaz de matar a pessoa e ir para o enterro da pessoa. E esse cara não chora, ele pode simular choro, mas ele não tem sentimento. Ele não se importa com o outro. Ele quer que o outro se exploda. Então, o objetivo dele é ter os meios, é ter os fins, não os meios. É ter um objeto, é ter um dinheiro, é ter a casa, é ter o carro. Ele é capaz de ser seu amigo porque você tem o carro. Você conhece gente assim, que é seu amigo só porque você tem uma boa casa, tem um carro, tem um emprego. Aí é seu amigo. Na hora que você não tiver, ele corre. Porque ele quer usufruir daquilo que você tem. Ele não quer usufruir, ele quer tomar, ele quer tirar para ele. Isso é um transtorno, chamado de transtorno antissocial. Transtorno antissocial de psicopatia. Então, esse transtorno antissocial de psicopatia, ele se revela logo no início, na idade terra, na idade da criança. A criança começa a querer ser malvada com o animal, dar chute no animal, destruir brinquedo, manipuladora. Toda criança é manipuladora, né? Toda criança é manipuladora, todas são. Mas você vai ver que aquela criança tem uma fase de manipular. Vamos falar disso já. Então, nesse início aí, essa criança,
ela vai crescer com esse perfil de controlar o outro, fazer maldade com o outro, de rir da desgraça, da maldade do outro, ver o outro morrendo de rir, ficar rindo, outro caindo da cadeira, rindo, não socorre, não vai socorrer, é capaz de botar a cadeira e tirar a pessoa para cair. Brincadeiras perversas. Vou dar um exemplo de perfil tipo psicopata, Faustão. As brincadeiras dele são bastante pesadas. Ele tem um perfil, eu não estou dizendo que ele é psicopata, estou dizendo que ele tem um perfil de psicopatia, ok? E mais tarde você vai conhecer como você conheceu o psicopata olhando para ele. Agora não, em outro momento. Então, esse segundo elemento que nós falamos agora, o psicopata, ele tem esse perfil. Ele tem um perfil, esse transtorno que ele tem um perfil de psicopata, tem um transtorno de psicopata que deve ser tratado, não tem cura, psicopata. O psicopata, ele não quer análise, ele não vai para psicoterapia. O psicopata, quando ele vai para o médico, ele quer enrolar o médico, ele quer levar o médico para o lado dele. O psicopata que prevalece é a vontade dele. A vontade dele está acima das leis. Lei não existe para ele. Ele não obedece mãe, pai, pastor, ninguém. Ele quer manipular o pastor. Ele chega da igreja, ele é amigo do pastor para dar o desfalque no pastor. Ou por alguma coisa. Então, nesse discurso que eu estou falando agora, você tem na igreja menos perverso e mais psicótico e mais neurótico na igreja. Na igreja tem pouco perverso. Quer dizer, pouco perverso e pouco transtorno de perversidade, né? Também, né? Transtorno antissocial. Vamos lá. Os transtornos neuróticos. Entre os transtornos neuróticos, nós vamos encontrar vários transtornos que todos nós temos. Depressão, ansiedade, tudo isso vem de histeria, vem do neurótico. Do neurótico vem sempre essas doenças, esse transtorno. Então, o neurótico, ele simula a doença. O neurótico simula a doença. Fulano, eu estou com dor de cabeça. Rapaz, não é que eu estou também com dor de cabeça. Já ouviu falar isso já? Dor de cabeça coletiva. O neurótico adora remédio. Você vai nas farmácias de semana, qualquer dia, está cheio de neurótico comprando remédio. Então, o neurótico tem as doenças mais comuns possíveis. Doenças e transtornos. Os transtornos mais comuns possíveis. Doença é algo que a gente pode constatar. Transtorno é aquilo que vai temporariamente. Né? Então, exemplo, dos transtornos que o neurótico tem é a ansiedade. O neurótico está sempre ansioso, né? Ele quer sempre viver 2 dias num dia só. O neurótico quer viver 2 dias num dia só. Ele está sempre querendo fazer tudo muito rápido, tudo de uma vez só. Tudo de uma vez. E aí, entre as doenças que eu falei, tem a depressão, que ele está sempre estimulando ali, está sempre circulando por ali. Tem o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Todo neurótico é aquilo que cerimonial, né? Que tem a cerimônia, né? E o neurótico também tem a fobia. Fóbico. Medo de elevador. Medo de altura. Depois eu vou denominar a classificação. Uma palavrinha. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, eu tenho na família uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, né? Ela se trata tanto com psiquiatra quanto com psicólogo, né? Ela é uma pessoa que tem uma rotina normal, ela trabalha, é funcionária pública, trabalha tudo direitinho, inclusive é até responsável por um setor e tal, é chefe, né, no trabalho, mas só que sofre com o transtorno obsessivo compulsivo, né?
é uma coisa que é meio angustiante para ela, né? E toma medicação, né, passada pelo psiquiatra, né? E tem todo um ritual de acompanhamento psicológico, né? Ela tem que seguir todos aqueles ritos, né? E tal. E veja só, na sua visão, esses transtornos, eles são tratáveis ou são apenas controlados? Qual seria a sua posição sobre isso, doutor? Olha, gente, a pergunta aí para vocês que querem ser psicanalista, hein? O psicólogo, vamos lá, o neurologista trabalha com doenças, com doença. O toque não é a doença, é um transtorno. Então, o remédio não serve. O psiquiatra trabalha com o sistema nervoso central. O toque também não é. Então, remédio não cabe. Não cabe aí. Não cabe remédio aí. Certo? Pode dar com algumas crises. Porque o que acontece com o transtorno obsessivo compulsivo? Os rituais e períodos de crise. Nos períodos de crise, a medicação deve ser dada. Agora, nós vamos aqui numa coisa muito maior ainda. Atenção, gente, que é importante para vocês aí. Eu falei que o psicanalista trabalha com a origem, no início. Trabalha com o inconsciente, a origem. Como surgiu esse toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Surgiu de onde? O psicólogo vai trabalhar com a parte cognitiva. Ou seja, o psicólogo vai trabalhar com aquilo que é visível, que é escutável, que é investigável, que pode ser investigado. O psicanalista vai trabalhar com o inconsciente. Então, o psicanalista vai trabalhar com a origem da doença. Por que e onde surgiu esse toque, esse sintoma? Por que e onde surgiu o sintoma? Vou dar exemplo. Vou dar exemplo aqui. Atendi um rapaz que tinha transtorno obsessivo compulsivo e era internado constantemente quando tinha crise de ansiedade. E correndo é o coração, é o coração, é o coração. E é internado. E começou a ser acumulativo. Eu já falei outra vez aqui. Começou a acumular coisas. E aí eu fiz uma hipnose regressiva nele. Eu fui descobrir onde era a origem. E aos 7 anos de idade, a mãe dele saiu e deixou ele preso dentro de casa. Eu fiz uma regressão e ele se viu de calção, de cueca, dentro de casa, preso. Ele teve uma catarse e ficou curado. Ele não tem mais toque hoje. Porque eu fui na origem. Se você... onde é que surge o toque? O toque surge com um gatilho. Vou dar um exemplo. Aqui. Vamos imaginar que aconteceu algum fato na sua vida intrauterina. Ou quando você nasceu, foi tirado a ferro. O parto foi difícil. Tirado parto a ferro. Ou foi difícil. Demorou para nascer. Quando você demorou para nascer, ali você pode ter todo um caminho para toque e para doenças fóbicas. Só que você ficou camuflada. Vamos imaginar que um dia você está no elevador, pum! Aí houve um gatilho, houve uma regressão primária, que foi até o ventre da mãe dele e desengatilhou o toque. Ninguém nasce com toque. O toque é uma causa psíquica. Qual a diferença da psicologia e sofrimento psíquico? Sofrimento psíquico. Tem gente que chega na sua igreja completamente despedaçado, chorando, descabelado, e não sabe por quê. O psicólogo não vai dar conta disso. Quem vai dar conta é o psicanalista, que vai buscar a origem desse sofrimento psíquico. Eu vou falar já sobre o sofrimento psíquico. Então, muitos desses transtornos que nós vamos ver aqui, nós vamos atrás da origem. A depressão ela pode ter causas biológicas e causas psíquicas. Biológica ou psíquica. Mas vamos tratar disso para adiante. Mas a minha ideia inicial dessa aula de hoje é para que você entenda o cérebro, a profissão do psiquiatra, do neurologista, do psicólogo, do psicanalista e os principais sintomas
os principais transtornos, sintomas e transtornos são coisa diferente, gente. Eu falei de perfil. Perfil são características de cada pessoa. Características de cada pessoa. São as características que as pessoas têm. Aí falei de transtorno. Transtornos são as doenças. E sintomas é o que vem com a doença. Qual foram os sintomas que eu falei aqui? Olha, alucinação, delírio, são sintomas. O toque, transtorno obsessivo compulsivo, é o transtorno. Mas vem acompanhado de quê? De fobia, de depressão. São os sintomas que ela vai ter. Então, esse psicanalista, ele pode sim cuidar disso, porque ele vai dar origem. Ele vai dar origem. Aí você me pergunta, como é que você, psicanalista, eu fiz um script aqui, mas não estou nem vendo o script. O que é que você faz para ser psicanalista? Isso que nós estamos fazendo agora. Porque nós estamos aqui tratando da coisa sem rodeio, na prática. Na prática. Vamos lá. Aqui no consultório. Vou mostrar um pouquinho para você ver aqui o consultório. Aqui na linha. Aqui é uma pequena biblioteca. Eu tenho todos os livros lidos aqui. Aqui é um monitor, né? Monitor que eu faço, eu tiro aqui para... É um monitor que eu faço para... Eu tinha para dar aula para vocês aqui agora, mas nem coloquei. Estão vendo aí, né? Vamos ver. Aí. O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano. Principal componente do sistema nervoso central, o cérebro é responsável por comandar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Essa aula eu vou dar para vocês, tá? Aqui, ó, aqui tem aqui um divã, né? Aqui tem outra cadeira aqui para atendimento, porque às vezes a pessoa senta no divã ou não. No divã, não. E aqui eu tenho outra sala aqui. Vamos lá. Outra sala. Aqui tem outra biblioteca, né? Outra biblioteca. Todos os livros lidos. Todos lidos. Basta dizer que eu já li esse ano 2 livros já. 2 livros já li. Esse ano. 2 livros já li. A gente está aqui, hoje é 9 do mês. Cada livro, 200 páginas. Aqui é a recepção e aqui é outro consultório, né? Aqui é outro consultório da minha filha. Está me bagunçando aqui? Aqui é da minha filha, o consultório, que ela atende, é psicóloga. Então, minha irmã é psicóloga, minha filha é psicóloga, eu sou psicólogo, psicanalista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Esse povo foi influenciado por você, não foi? Oi? Esse povo aí, sua filha e sua irmã, foi influenciado por você, não foi, não? Todos eles. Eu sabia, você tem um jeito de influenciador, viu? É um perverso, né? Um perverso. Um perverso. Bom, vamos lá. Dá para a gente ter aula para terminar a aula, a gente tem que correr um pouco. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Vou mandar o livro, vou mandar esse vídeo aí, tá? Esse vídeo que eu passei agora, vocês vão receber aí. Vocês vão sair aqui cheio de fogo e cheio de conhecimento, tá? Basta repetir as aulas. Assistir as aulas em horas que vocês possam assistir e ler o livro. Ninguém chega a ser psicanalista sem ler livro e sem ir para o divã, hein? É preciso ir para o divã. Professor Ignásio, Pois não. rapidinho. À vontade. Quando o senhor estiver terminando a aula, aí o senhor deixa 5 minutinhos para a gente falar um pouquinho para o pessoal aí da Aclatem, viu? Tá. Lá no finalzinho da sua aula, quando o senhor concluir, Tá. o senhor deixa um tempinho, viu? Para a gente falar para o pessoal que está curioso aqui, querendo saber alguma coisa, viu? Muito Tá. obrigado. Ok. Bom, vamos lá. Bom, eu falei de alguns transtornos, né? De ansiedade. Vamos lá. Vou falar de uma coisa aqui interessante. Para a gente
Enquanto a psicologia e a neurologia vai numa área, mas todos eles voltam-se para trabalhar com o cérebro humano e a mente humana, a mente e o cérebro humano, porque alguns teóricos eles separam a mente do cérebro. E aqui eu gostaria de falar um pouco aqui, bem rápido, sobre esse livro aqui, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Esse cara aqui é um neurologista. É um neurologista. O que é que ele diz aqui? Vou ler aqui para vocês aqui, só um pedacinho. Ele é um neurologista e fala aqui o seguinte. O nome dele é Oliver Sacks. Ele diz o seguinte, ele diz, seus detalhes dramáticos, os sofrimentos e experiências de personagens singulares restituem a abstração da doença, uma feição humana, desvendando novas realidades para investigação científica e a problematização os limites entre o físico e o psíquico. Os limites entre o físico e o psíquico. Os limites entre o físico e o psíquico. Ele não diz aqui os limites entre o físico e o cérebro. Ele não fala aqui os limites entre o psíquico e o psicológico. Ele diz aqui os limites entre o físico e o psíquico. Porque a psique, como o irmão falou no começo, que era a alma, está acima da alma. Porque quando a gente é idealizado, quando surge a vida, a primeira coisa que surge, vai surgir a psique, a vida. A vida está ali. Ela está emblemática e ela está contida com uma série de coisas que eu não vou aqui falar. Mas quando a criança nasce e a gente começa a viver as fases, esse é um caminho para a próxima aula, as fases. Quando essa criança nasce, eu falei da última aula, se eu lembro bem, essa criança, quando nasce, ela nasce num mundo que ela não conhece, que ela desconhece esse mundo. E ela tem que se adaptar a esse mundo. Tem um escritor que depois eu vou passar para vocês também comprar o livro dele, que é o Winnicott. O Winnicott é um psiquiatra infantil. E quem faz psicologia, quem faz psicanálise, tem que ler esse cara, o Winnicott. O livro dele está por aqui. Em inglês ou em português? Hã? É em inglês ou em português? Inglês. Mas é em português. O nome dele é Winnicott, em inglês, mas é em português. Então, ele começa a estudar a psique da criança. A psique da criança. Então, quando essa criança nasce, ela nasce logo com id. Observe que eu falei, id é superego. Nasce só com id. Os desejos afloridos, os desejos dela. Só que esses desejos são primários. Que são desejos primários? São desejos de sobrevivência, de conservação. Sobrevivência e conservação. Sobrevivência e conservação. Então, os desejos primários quais são? Fome, sede, segurança. Essa criança nasce com fome. E ela grita, e ela chora, e ela busca o alimento. Então, ela nasce com um pouco de ansiedade, que eu falo já depois sobre as amígdalas cerebrais. Não tem nada a ver com as amígdalas vocais, não, cerebrais, do cérebro, que conecta a gente ao mundo, ao universo, às pessoas, ao perigo, a tudo que existe. Então, essa criança, ela nasce com raiva. Então,
a criança nasce, a primeira coisa que a criança que ela nasce com o sistema oral bastante aguçado. Então, nós seres humanos, segundo a psicanálise, temos algumas fases. A primeira fase é oral, onde o mundo nosso é a boca é o mundo da gente, a boca é o mundo, oral. A segunda fase, tem idade para isso, eu vou dizer em outra aula, quais são as idades, que você é oral até que idade. Anal, a fase anal, onde você começa a defecar. É a fase anal, que a criança vai ter essa relação com a fezes, cheira a fezes, né? Pega da fezes, né? E vai ter 2 momentos distintos, que é o momento do falo, onde ela vai perceber que é homem ou mulher, né? Vai olhar sempre para a mulher, para a mãe, para o pai. E a outra fase, que é a fase do Édipo, edipiana. A fase edipiana, a paixão da mulher pelo pai e do pai pela mãe. Ou, desculpa, da criança pela mãe, da menina pela mãe, pelo pai e do menino pela mãe. Que é a fase edipiana. É daí que surge toda essa confusão psíquica. Essa construção psíquica nasce aí. Então, na psicanálise, não existe essa história de eu fiz sem querer. Não fiz sem querer. Não existe não fiz sem querer. Nesse livro que vocês vão receber meu, eu falo sobre isso. Sobre movimentos voluntários que o nosso cérebro produz e movimentos involuntários que a nossa inconsciência produz. Que tem tudo a ver com você. Você pode até mascarar para os outros, mas para o seu inconsciente não. Está contido dentro de você. As pessoas que tomam cachaça, ficam embriagados e se vestem de mulher, ou vira homem, mulher vira homem e homem vira mulher porque bebeu, é mentira. É porque está dentro dela isso. Pessoas que são caladas e tomam cachaça e ficam alegres, é porque mascarou o tempo inteiro. Irmãos que vão para a igreja, que não dá um bom dia lá fora, na igreja, aleluia, glória a Deus, e pula a rodopia, ele sempre foi aquilo, ele está mascarando. É máscara. É máscara. E vocês vão saber conhecer o interior do outro. Então, aquele irmão que não é capaz de dar um bom dia, quando toca o louvor, ele pula, ele dança na igreja, mas lá fora ele é caladinho. Ele é aquilo que está na igreja, não é aquilo fora da igreja, não. Fora da igreja ele está se mascarando. Ah, meu irmão, eu falei isso brincando. Falou brincando, não, estava no seu inconsciente. Falou brincando, não, é aquilo que você pensa dele mesmo. Então, você vai entender, o psicanalista, ele vai trabalhar com as falhas humanas. Ele vai pescar onde ninguém vê. Ele vai tirar do outro aquilo que o outro disse sem querer. Vou dar um exemplo aqui. Eu peço para você agora pensar em 10 palavras ligeiras e colocar no papel. Com essas 10 palavras que você fez sem pensar, eu sei que é você. Só em você pensou 10 palavras. Ah, mas eu escrevi sem pensar. Isso é você. Aí você começa a se relacionar com outros fatores e você vai descobrir a psique do cara, as questões psíquicas dele. Você vai idealizar ele na sua psique. A diferença da psique para a psicologia é que a psicologia é racional. É aquilo que eu entendo. É aquilo que eu vejo. É aquilo que eu conheço. E as questões psíquicas são aquilo que eu não conheço, que surgiu na minha telha, na minha cabeça, eu não sei por que surgiu. E na hora que você tem esse autoconhecimento, você começa a ser um homem diferente, uma mulher diferente. Você começa a entender você. E quando você entende você, você também vai entender o outro. Tá? Essa é a segunda aula. Eu espero. Foi isso que eu preparei para hoje. E na terceira aula, a gente vai aumentar mais um grau, um pouquinho, sobre vários conceitos. E agora vamos para os conceitos psicanalistas, onde você vai entender essas 4 fases da vida na psicanálise. E depois vai saber as 4 fases da vida na neurociência,
na neurologia e na psiquiatria também. Vamos ver cada linha dessa, cada termo desse, para que a gente saia daqui craque, discutindo com qualquer pessoa. Você, pastor, vai para o púlpito e vai dizer a coisa com certeza, porque você estudou aquilo, vai dizer com certeza. Vai entender até melhor a Bíblia. Pois não, pastor querido, pode falar. Obrigado aí, gente. Abre o microfone, querido. Microfone. A aula foi extraordinária, como sempre, né? Agradecer aí ao doutor Ednásio. É uma grande pérola, né? Porque eu vou falar uma coisa, a gente encontrar pessoas que são cristãs e que detêm tanto conhecimento é uma coisa até rara, né, doutor Ednásio? Porque, assim, a gente tem tanto conhecimento, tantas pessoas aí, mas que não vão tão longe, né? Não chegam tão longe onde o senhor teve essa oportunidade e essa bênção, né, na sua vida, de ter chegado tão longe assim, pós-doutorado e tudo. E a gente está bebendo dessa fonte, né? A gente está bebendo dessa fonte aqui, né? Nós somos privilegiados, né? Estamos bebendo de uma fonte aí. Vamos aí, no máximo que a gente puder, e bebendo dessa fonte, fazendo perguntas e adquirindo cada vez mais conhecimento, né? A palavra que eu queria dar é muito breve, entendeu, doutor Ignácio? É só sobre a Aclatem, né? E a Academia Latino-Americana, né? Para teólogos, escritores e notáveis, né? E eu vou estar disponibilizando no grupo aqui a ficha de filiação, né? O pastor Edelberto deve querer dar uma palavra agora também sobre a Aclatem para vocês, né? Sobre o que é essa academia, como é que ela tem atuado, como é que ela vai atuar dentro do estado de Pernambuco, né? Com os seus filiados, né? Eu queria passar para o pastor Edelberto Júnior para que ele pudesse dar uma palavra sobre isso agora. Pastor. Não, é mais essa questão da filiação mesmo, querido. Passar a ficha, que os interessados possam se pronunciar, porque dia 21 teremos posse da diretoria. Isso, dia 21 de fevereiro, né? Vai acontecer um evento. Esse evento que vai acontecer da Aclatem, que seria a posse da diretoria, e também um evento onde a gente quer a participação de todos, porque vai ser um evento extraordinário. Nós estamos pretendendo aí reunir em torno de 300 a 400 pessoas, vão estar autoridades também, a gente vai ter uma grande festa também, vai ter um culto, a gente vai ter um grande coral também cantando ali, e a gente queria muito que todos participassem, todos pudessem participar, né? Seria muito interessante. Eu vou estar disponibilizando essa ficha de filiação aqui no grupo, tá certo? Aquelas pessoas que tiverem dúvidas, quiserem tirar essas dúvidas, podem estar fazendo isso no privado, tanto comigo quanto com o pastor Júnior, tá certo? Fazendo as suas perguntas e tudo. E, na medida do possível, nós vamos estar respondendo essas perguntas e esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Então, eu vou estar fazendo isso, estar deixando essa ficha aí essa ficha de filiação no grupo, né? E a partir daí vocês podem, tendo dúvidas, tirá-las lá mesmo no grupo, tá certo? Tem alguma palavra ainda, pastor Edelberto? Não, só isso mesmo, querido. Pronto. Então, assim, eu agradeço aí pela atenção, né? E agora eu estou passando para o pastor, professor e doutor Ednásio, para que ele possa dar a conclusão assim, de sua aula. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutor Ednásio. Muito obrigado. Quem tiver alguma pergunta para fazer sobre o curso, eu vou mandar entregar para o pastor Adalberto os livros, né? E vou entregar também 2 vídeos que vai levar informações aos alunos, né? Para que cada aula a gente possa adiantar, porque na aula anterior você vai aprender sempre na hora da aula. E eu estou aqui para alguma pergunta que quer fazer sobre o que foi dito hoje, sobre os tipos, os transtornos, as doenças, o papel do psiquiatra, do psicanalista, do neurologista, do psicólogo, e tudo que foi dito aqui hoje. Se você tiver alguma pergunta para fazer, estou aqui disponível para lhe responder agora. Professor, eu estou assistindo uma série, e nesta série chama Lista. É um criminoso que ele está
procurado, digamos que seja o segundo, terceiro homem mais procurado do mundo pelo FBI. Aí ele tem uma filha que ela faz parte do FBI. Aí ele se aproximou dela para que ele mostrasse uma lista dos bandidos mais procurados do mundo, para trabalhar com o FBI. Aí, nessa situação, sempre quando começa, aí ele vai mostrando a característica dos bandidos que vai ser procurado. E sempre que eu estou assistindo, eu vou olhando os perfis das pessoas que vão aparecendo, vou analisando, e às vezes sempre eu acerto. Não, esse aqui parece que ele é bandido, ele está disfarçado, ele é um espião disfarçado, porque assim, que tipo de comportamento é esse, assim, tal, que eu fico tentando adivinhar ali aquele perfil, e muitas das vezes eu acerto, na grande maioria, digamos que 90%, eu acerto que realmente é aquela situação que eu achava. Isso, que tipo de comportamento é esse? Por favor. Muito bom, muito bom. E agora, você falou aí que adivinhava, agora você vai saber. Quando você começar a ter aula, vai saber, tem certeza. Você não vai adivinhar mais, não, mas você vai dizer, agora é verdade isso aqui, ó. Isso é assim. Parabéns, eu já assisti já a lista já. Outra pergunta? Outra pergunta, não? Bom, pastor, eu estou deixando aí com o senhor os livros para você entregar, o senhor me quantos livros são para entregar, para você mandar para o pessoal, livro físico, não é livro digital, é físico, e manda também os vídeos para que as pessoas possam estudar esses vídeos aí, porque na próxima aula eu passei aí para o pessoal o filme Mente Brilhante, A Mente Brilhante, para que assistam e possam fazer uma resenha da próxima aula do livro. Do livro não, do filme. Obrigado, gente. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite a todos, a graça e a paz. Boa noite, graças a Deus.